Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. É uma alegria, é um prazer estar com vocês de volta ao nosso programa da EBD, Escola Bíblica Dominical. E para você que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, eu te convido a se inscrever no canal, a dar o seu joinha e compartilhar os nossos vídeos. E também já peço para vocês pegar a sua Bíblia, a sua revista, o seu bloco de anotação, a sua caneta, e vamos para o comentário da lição de número 4, cujo tema é Quando se vai a glória de Deus. O nosso textual está em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Verdade prática. Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, Ezequiel, capítulo 10, versículo 4 ao 18 e 19, e Ezequiel, capítulo 11, versículo 22 ao 25. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Não vamos ler para nós ganharmos tempo. O nosso comentarista Ezequias Soares, melhor dizendo, exímio pastor e teólogo, ele divide a nossa lição em 4 tópicos principais. Tá? Primeiro tópico, sobre a glória de Deus. O segundo tópico da nossa lição, sobre a retirada da glória de Deus. O terceiro, sobre o segundo templo. E o quarto e último tópico, sobre o Senhor Jesus e o templo. Iniciando a nossa lição na sua introdução, nós vamos ler aqui a introdução da nossa lição, que é muito importante para nós ter uma noção de todo o panorama geral da nossa lição. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25 e 8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então, a razão da retirada da glória de Deus foi a desobediência, foi as abominações, porque essa presença não era incondicional, era condicional, dependia da obediência do povo. Desobedeceu, então Deus não comunga com o pecado, então a glória se retirou. No nosso primeiro tópico, nós vamos iniciar a nossa lição aqui no nosso primeiro tópico, trazendo subsídio, comentários de aprendizagem para vocês. Tá? Professores, alunos da EBD. Primeiro tópico, sobre a glória de Deus. O primeiro subtópico do nosso primeiro tópico, o significado da glória de Deus. Nas visões de Ezequiel, a glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. No hebraico, a palavra glória significa kavod, que significa resplendor ou luz intensa, Ezequiel capítulo 1, versículo 26 ao 28. Então a glória é kavod e não Shekinah. Shekinah é uma palavra do Talmud, tá? Mas ela não consta nos originais bíblicos, porque na Bíblia é kavod. Então se encontra no Talmud, um livro também escrito pelos judeus. No segundo subponto da nossa lição, do primeiro tópico, nós temos aqui a glória de Deus. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel na sua jornada no deserto, até o início do reinado de Salomão. A glória de Deus também foi vista pelo povo quando eles estavam diante do Monte Horebe, Deuteronômio 5, versículo 22 ao 24. A glória também foi vista na dedicação do tabernáculo, Êxodo 40, versículo 34 ao 35. A glória de Deus também encheu o templo em sua
inauguração. 2 Crônicas 5, versículo 3 ao 4 e 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1 ao 3. Essa glória apontava para a vinda de Cristo e a presença do Espírito Santo. Trazendo para nossos dias, fazendo aqui uma aplicação pessoal, tá? Você e eu estamos cheios do Espírito Santo. Tá? Eu e você temos o cavode de Deus, ou seja, a presença de Deus em nós. A glória de Deus está em você e também está em mim. João capítulo 1, versículo 14. Tá? E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Efésios 3, 16 e Mateus 28 e 20 fala a respeito, né, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então agora o templo onde habita a glória de Deus é eu e você que aceitamos a Cristo como Salvador. Avançando para o nosso segundo tópico sobre a retirada da glória de Deus. Primeiro subtópico, o querubim e a nuvem. Ezequiel 9, verso 3, Ezequiel 10 e verso 4. Essa nuvem, ela está associada à presença pessoal de Jeová ou de Javé durante a peregrinação no deserto. Uma das coisas mais terríveis que o profeta viu na sua visão foi a retirada da glória de Deus do templo de Jerusalém. Ezequiel 9 e verso 3. Foi a coisa mais triste, né? É como se fosse a morte, a retirada da glória de Deus. Foi muito triste para o profeta. Tá? Avançando para o nosso segundo subtópico do nosso segundo tópico, a retirada da presença de Deus. Significava o fim da proteção de Israel. E por causa disto, o templo e a cidade foram destruídos pelos babilônicos. Ezequiel 7, 2. Saiu a presença de Deus, a glória de Deus, então Israel ficou vulnerável e foi destruído pelos babilônicos. Tá? Jerusalém foi protegida por Deus 400 anos aproximadamente. Mas quando a glória de Deus se foi, Israel caiu nas mãos dos inimigos. Ezequiel, capítulo 2, versículos 7 ao 21. Aliás, Ezequiel, capítulo 7 e o versículo 21. Então Israel tinha proteção pela presença de Deus. Mas uma vez que eles cometeram abominações, desobedeceram a palavra, então a glória de Deus foi se retirando pouco a pouco, até que foi de uma vez toda, e eles ficaram vulneráveis à Babilônia e foi escravizado, né? Onde aconteceu o exílio, a escravidão de Israel. Foram muitos deportados para a Babilônia, como vimos nas lições passadas. Nosso terceiro subtópico do segundo tópico, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Capítulo 11, versículo 23 de Ezequiel. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Deus não podia habitar com o pecado do povo, mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis que existia. Ezequiel capítulo 2, verso 11 e versículo 2. Aliás, Ezequiel capítulo 11, versículo 21. E por essa razão, a glória de Deus partiu do templo para o Monte das Oliveiras. Essa visão de Ezequiel está associada com a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras para o céu. Tá? Então nós vemos, porém, no milênio, a glória de Deus, que é o próprio Jesus, voltará para salvar Israel, e Deus dividirá, né, Israel e descerá nos Montes das Oliveiras, e ele partirá. O Monte das Oliveiras se abrirá ou se partirá no meio, e Israel será salvo das nações que guerreiam, que oprimem, né, que guerreiam contra eles.
por Cristo Jesus. Então é importante essa aplicação. A glória de Deus foi retirando pouco a pouco, saiu do templo e foi para os montes das oliveiras. E nós vemos que Cristo esteve no meio do povo, com o seu ministério terreno, no meio do povo de Deus em Israel. Chegou um ponto que Jesus disse assim, ele chorou dizendo, oxalá Jerusalém, se tu soubesse o seu dia. Mas Jerusalém tinha virado as costas, tem rejeitado Jesus também. Ele disse, eu queria te ajuntar como uma galinha junta os pintainhos debaixo das suas asas. Mas tu não conheceu o seu dia. E chorou Jesus. E Jesus foi crucificado, foi rejeitado e foi crucificado. E ao terceiro dia ressuscitou. E ele foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras. E ali deu as últimas instruções e foi assunto aos céus. E os discípulos viram ele subindo quando uma glória ocultou deles. Então, Jesus é a glória de Deus. A glória de Deus no Antigo Testamento representava Jesus Cristo. Estava apontando, representando o Senhor Jesus. Avançando para o nosso terceiro tópico, sobre o segundo templo. O segundo templo. A construção do segundo templo por Zorobabel durou 20 anos até a sua reinauguração, tá? Cumprindo assim a profecia de Zacarias, capítulo 5 e versículo 20, anos antes de Cristo. Zacarias, capítulo 4, verso 7. Tá? Conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário. Esdra, capítulo 6, versículo 15. Em 516 a.C. Porém, esse segundo templo já não tinha a mesma beleza do primeiro templo, a mesma formosura, a mesma pujança, né? Já não tinha, já diminuiu. Tá? Avançando para o nosso segundo subponto ou subtópico do nosso terceiro tópico, o templo de Herodes. Para ganhar a confiança politicamente dos judeus, Herodes reforma e amplia o templo de Zorobabel. Tá? Os trabalhos reiniciaram cerca do ano 15 a.C., que foi iniciado por Herodes. E continuaram em andamento dias do ministério terreno de Jesus Cristo aqui. Né? Continuaram durante o ministério terreno de Jesus, conhecido como o segundo templo. Era o cartão postal de Jerusalém. Mateus 13, verso 1, Lucas 21 e 5. A construção só foi concluída em 66, no ano 66 depois de Cristo. Tá? Para vocês verem, né, que foi um longo prazo. Tá? Então, depois de Cristo, então foi concluído a construção por Herodes, que teve uma estratégia para ganhar a confiança política, né? Porque haviam revoltas, mutinhos, né, dos judeus contra Roma. E Herodes teve essa brilhante ideia de aplicar, de reformar o templo para ganhar a confiança deles. Avançando para o terceiro subponto, ou subtópico do nosso terceiro tópico, a presença do Filho de Deus. Não houve a manifestação da glória de Deus depois que o templo foi inaugurado por Zorobabel. Como, né, no tabernáculo construído por Moisés e também nem como no templo construído por Salomão. Não houve, né, a manifestação da glória de Deus quando Zorobabel reinaugurou, como aconteceu com o tabernáculo e com o templo que Salomão construiu.
Porém, foi Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo. Jesus era a própria glória de Deus, no templo de Herodes, né? Reformado por Herodes. Nós temos isso aí em Ageu 2, versículo 7, e João 1, versículo 14. Por essa razão, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Porque agora não era só, né, a presença, né, a glória de Deus ali, agora era o próprio Deus habitando no meio dos homens. Se você perguntasse para alguém em Jerusalém aonde era a casa de Deus, alguém te informava, é na esquina à direita, na casa de José, está a glória de Deus, está Jesus Cristo. Deus veio habitar em nosso meio, isso é maravilhoso. Então a glória de Deus desceu pessoalmente, na pessoa de Cristo, no nosso meio, isso é maravilhoso. Tá? Avançando para o nosso quarto tópico, sobre o Senhor Jesus e o templo. Primeiro subponto do quarto tópico, explicação teológica. Agora nós vamos ver, né, essa explicação teológica. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. Veja bem, Jesus disse, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas capítulo 11, versículo 31. E ele declarou ser maior que o templo. Mateus 12 e 6. Com essa declaração, Jesus estava dizendo ao sacerdote que a função do templo estava para ser concluída em breve. Então, se tornou redundante. Todo aquele trabalho já estava chegando ao fim, porque a glória de Deus estava pessoalmente para cumprir todas as coisas. Tudo que estava escrito na lei se convergia em Cristo. E ele estava concluindo, cumprindo tudo para cessar, né, o sacrifício de bodes, de carneiros, né, de ovelhas. E todo aquele ritual agora cessaria e se cumpriria em Cristo. E ele é o nosso sumo sacerdote. Tá? Avançando para o nosso segundo subtópico do nosso quarto ponto, o fim do templo. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, verso 2. Marcos 13 e verso 2. Jesus assim anuncia o fim do templo. E assim como foi com o templo de Salomão, quando a glória de Deus foi retirada. Olha aí que coisa linda. Assim também foi com o segundo templo, a glória de Deus. Jesus foi retirado, assunto aos céus antes da destruição do templo pelo general Tito. Então, antes da destruição, a glória de Deus foi levada para o céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando para o terceiro tópico, ou subtópico do nosso quarto tópico, a presença de Deus hoje. O Senhor Jesus substituiu de uma vez por toda o templo, quando ele, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, e o véu se rasgou em dois, do alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 5. Com isso, estava concluído definitivamente a conclusão do templo. Hoje, nós, os cristãos, somos o templo de Deus. Ele habita individualmente em cada crente, em cada cristão. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 19. Então você hoje não necessita de estar no templo sacrificando ovelhas, mas hoje você é o templo e morada do Espírito Santo. E você reúne no templo para adorar o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor, com o seu culto racional. Né? O seu sacrifício hoje é apresentar a Deus o culto racional, né? A Deus, um culto com raciocínio, né? De louvores e ação de graça no templo a Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote.
e o demais Ele fará por nós. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos agora fazer a conclusão da nossa lição para encerrarmos essa lição do nosso seriado de 13 lições. Estarei fazendo aqui a conclusão dessa quarta lição para nós dar um encerramento. A nossa conclusão diz o seguinte: só localizando aqui a nossa conclusão, diz o seguinte sobre a glória de Deus, né? Sobre a retirada da glória de Deus. Concluímos que em ambos os casos, também em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Então não é diferente. Muitos, como israelitas, têm rejeitado a presença de Deus. Mas naqueles que está submisso à palavra de Deus, a presença de Deus está dentro dele, a presença do Espírito Santo. E nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Continuarei orando por vocês. Não deixe de compartilhar nosso vídeo, se inscrever no canal. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.